Já ouviu falar em compulsão alimentar? Você sabe o que é isso? Vamos falar um pouco a respeito? Olá, eu sou Elisa Faria, psicóloga, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre compulsão alimentar, trazer alguns esclarecimentos a respeito. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para quando tiver um vídeo novo você já ficar sabendo. E também deixar o seu like nesse vídeo. A compulsão alimentar é um distúrbio psicológico relacionado à comida e à alimentação. Muita gente acha que tem compulsão alimentar a pessoa que come demais. Só que a compulsão alimentar não é necessariamente isso. Não é por comer demais que alguém tem compulsão alimentar. Na verdade, comer demais pode ser um hábito de alguém que goste de comer muito, mas que não esteja vivendo um caso de compulsão alimentar. Para se fechar um diagnóstico de compulsão alimentar, é importante procurar um profissional para observar todos os fatores antes de dar esse diagnóstico. Mas existem alguns pontos que podem indicar que a compulsão alimentar está acontecendo e também indicar que é necessário buscar esse apoio e essa orientação profissional. Então, como identificar uma compulsão alimentar? A pessoa que tem distúrbio alimentar geralmente tem a necessidade de comer mesmo quando não está com fome. Ela continua se alimentando apesar de já estar se sentindo satisfeita. Geralmente, a pessoa não consegue controlar o seu comportamento diante da comida. Elas também comem grandes quantidades em pouco espaço de tempo. O que quer dizer que num momento só, essa pessoa com compulsão come muito e às vezes depois até fica muito tempo sem comer, mas num pequeno espaço de tempo ela come muito. Existem pessoas que comem bastante, mas que ao longo do dia, conseguem ter momentos, hora do almoço, hora do lanche, hora da janta, conseguem fazer essa diferenciação. Na compulsão, isso é muito misturado, não tem muito essa organização da alimentação. Durante o episódio da compulsão, a pessoa tem a sensação de perda de controle mesmo. Ela come até mesmo sem prazer e sem vontade. Come só por comer, pelo simples fato de ter aquilo e ela comer. Ela busca alimento sem estar necessitando de algum. E mais, tem também o interesse em comer algo específico, muito característico da compulsão. Ela não quer comer qualquer coisa, ela quer comer algo em específico e ela produz aquilo, faz aquilo para ela comer e come tudo, não consegue separar e comer só um pouco. Existem sintomas mais característicos ainda, como além de comer exageradamente e mais do que o normal, quando a pessoa começa a comer mais do que o normal, mesmo quando não está com fome, mesmo já estando saciado, já está satisfeito, mas continua comendo. Outro sintoma, a pessoa comer em segredo ou escondido. É comum a pessoa não querer mostrar que está comendo novamente ou que está comendo aquela grande quantidade. Assaltar a geladeira à noite é uma forma de esconder. Então a pessoa com compulsão não tem hora certa para comer, a todo momento tem vontade de comer e começa a fazer isso escondido, também levantando no meio da noite para comer. Afinal de contas, no meio da noite é a hora de estar dormindo e a pessoa levanta para comer. Também é comum se sentir culpado por comer demais. Essa sensação de culpa é muito grande em casos de compulsão, porque a pessoa, como não está conseguindo se controlar, por causa desse descontrole, ela se sente muito culpada e muito frustrada por não estar conseguindo dar conta disso. Além disso, a pessoa se sente muito mal e insatisfeita com seu corpo. Ela começa a não mais se reconhecer em si mesma e aí, ao invés de buscar outro tipo de suporte, come ainda mais, gerando ainda mais insatisfação, como uma bola de neve.
e começa a ficar muito introvertida, começa a ter vergonha daquilo que come, daquilo que faz, porque sente que não está fazendo algo correto, percebe que tem algo que não está funcionando bem. Esses sintomas são bem característicos e ocorrem em vários momentos, porque às vezes alguém pode dizer assim, mas eu também às vezes me sinto culpada por ter comido demais, ou eu vou numa festa de casamento ou algo assim e como bastante aquilo que tem lá, mas isso são episódios esporádicos. Como eu disse, comer muito não é sinal de compulsão alimentar. Quando você esporadicamente se sente mal por ter comido algo em exagero, ou sente constrangida porque arrumou o prato e depois viu que estava muito cheio, algo desse tipo, mas que não acontece com frequência, não é caso de compulsão. Por isso que, como eu disse, isso precisa ser muito bem analisado, para não achar que qualquer um desses sintomas, dessas atitudes, vai indicar a compulsão alimentar. Geralmente, todos esses sintomas que eu citei agora indicam compulsão alimentar quando eles ocorrem com grande frequência, quando eles são frequentes na vida da pessoa. Aí sim, pode ser um caso de compulsão alimentar. Agora, sobre as causas da compulsão. Você sabe quais são as causas da compulsão alimentar? Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é a única vilã para causar a compulsão. Só que não é só a ansiedade. Sim, a ansiedade é um dos sintomas, uma das causas para a compulsão alimentar, mas não só ela. A ansiedade pode ser uma das causas para a compulsão, porque aí quando a pessoa está muito ansiosa, ela geralmente tem essa perda de controle e pode usar como válvula de escape a alimentação. Começar a comer descontroladamente, assim como suas emoções também estão em descontrole. Mas, além da ansiedade, também podem ser causas para um caso de compulsão alimentar, uma dieta realizada de forma errada. Quando a pessoa decide fazer uma dieta, mas não realiza da forma adequada, ou não é uma dieta própria para o seu organismo, para o seu corpo, e começa a gerar muita autocobrança, muita frustração, e aí cai numa compulsão alimentar. Também comer por busca de conforto emocional, em momentos de tristeza, querer comer para preencher esse vazio que você está sentindo no momento de tristeza, ou em momento de muita felicidade, quando quer se alegrar e come muito, por estar alegre. Isso também indica esse descontrole, e aí, tanto por busca de conforto emocional, quanto por busca de suprir qualquer necessidade emocional, também pode ocorrer a compulsão alimentar. E também com problemas com a imagem corporal. Quando a pessoa tem estresse e problemas com a imagem corporal, ela pode desenvolver uma compulsão alimentar, se isso não estiver sendo trabalhado. Tanto o estresse, que aí vem a pessoa busca alimentação para querer relaxar comendo, e claro que existem alimentos que trazem sim essa sensação, mas aí começa a comer para diminuir o estresse, daquela forma que eu falei no início da nossa conversa agora. E também a insatisfação e os problemas com a imagem corporal, que aí podem levar a pessoa que não está conseguindo lidar com isso a partir para a alimentação como forma de se esconder naquilo ou de evitar tocar nesse ponto que é o seu corpo, que é a sua insatisfação. Outra coisa, você sabia que existe diferença entre fome e vontade de comer? Existe sim. Nem sempre a gente estar com vontade de comer indica que a gente está com fome. Existe a fome psicológica e a fome fisiológica. A fome fisiológica é a fome que vem do nosso organismo, que indica que estamos precisando de nutrientes, já passamos algum período sem nos alimentarmos e já é hora de comermos de novo. Essa é a fome fisiológica. Já a fome psicológica, ela geralmente está ligada a estresse, ansiedade, depressão, dificuldade de lidar com alguma coisa. Ela é usada como válvula de escape muitas vezes. E aí a gente também fala a vontade de comer. Porque quando você está com fome, muitas coisas podem suprir a sua necessidade de comer.
Mas quando você está com vontade de comer, isso é mais psicológico do que fisiológico. E aí você quer comer algo muito específico. Eu quero o lanche daquela lanchonete tal. Só quero comer se for essa coisa específica. E às vezes tem até um lugar específico de onde você deseja. E aí, quando a alimentação é feita de forma fisiológica pela fome, você consegue estar sob controle de si e escolher melhor os alimentos que vai comer. Diferente de quando você está passando por um episódio de estresse, ansiedade e começa a querer comer pela vontade de comer, que é uma fome psicológica. E aí, como forma de compensar dores, inquietações, decepções, você começa a querer descontar tudo na alimentação. Lembrando que descontar na alimentação não é só descontar naquilo que se come, mas perde-se a percepção de que aquilo que você come vai refletir no seu corpo, no seu organismo, não só na sua aparência estética, se vai ficar gordo, se vai ficar magro, mas no seu funcionamento, se você vai ter um organismo saudável, se você não vai desenvolver alguma doença. Você perde essa percepção de que o que você come constrói também a sua saúde, faz parte do seu funcionamento, do seu ânimo, da sua autoestima, do seu posicionamento e da sua saúde mesmo, fisiológica. Então, quando você começa a se perder nessa questão emocional e descontar tudo na alimentação, você também começa a perder a sua autopercepção. E aí também o controle começa a ficar um pouco desfeito, né? Você perde um pouco do controle. E aí você acaba comendo mais pelas emoções do que pelas necessidades do corpo. E aí tem que se olhar muito bem essa parte, cuidar bem dessa parte. Agora eu vou te dar umas dicas sobre como não deixar a ansiedade virar uma compulsão alimentar ou qualquer um desses outros sintomas não virarem uma compulsão alimentar. Em primeiro lugar, lembre-se sempre, emoção assumida não vira comida. Isso quer dizer que quando você lida com as suas emoções, reconhece as suas emoções e aprende a lidar com elas, você não desconta elas, não busca compensação dessas emoções na alimentação. E aí você não desenvolve uma compulsão alimentar. Além disso, lembre-se de diminuir o acesso a redes sociais, principalmente ao estímulo de páginas e perfis de restaurantes e lanchonetes. Se você segue muitas lanchonetes e muitos restaurantes nas suas redes sociais, eles estão sempre te enviando mensagens do lanche do dia, da novidade da casa, e aí isso gera um gatilho mental de desejo para você querer comer aquilo. E se você está querendo reduzir a sua compulsão, você também tem que reduzir os estímulos alimentares que vão sendo jogados para você ao longo da semana. Todo momento vão chegando essas notificações e te dando o desejo de comer, mais pelo desejo do que pela fome em si. Então, deixa de seguir ou silencia as notificações desses restaurantes, dessas lanchonetes, sorveterias, enfim, para que você consiga ter mais autocontrole e reduzir esses estímulos que podem te dar algum gatilho de compulsão alimentar. Observe o momento em que a compulsão aumenta, para nesses momentos você inserir alguma atividade que te tire desse foco e te ajude a controlar o desejo de comer. Geralmente a compulsão alimentar ela se manifesta em horários mais ou menos específicos. É mais à noite, é mais pela manhã, ou é mais depois que eu chego do trabalho, ou é mais antes de ir para algum lugar, enfim. Se você se observar bem, não é o tempo todo, né? É um período específico que te dá mais essa compulsão, essa ansiedade e essa busca pela comida de forma desenfreada. E aí, nesses momentos, você, já sabendo que mais ou menos nesse horário é a hora que costuma te dar esse grande desejo de comer tudo que vê pela frente, vamos dizer assim, você programa para ir para casa de alguém, né, para fazer alguma atividade física, ou para ser um momento em que você não vai poder parar nos estudos, ou para ser um momento em que você já vai estar comendo algo que seja bem saudável e vai conseguir se controlar para não comer outra coisa depois. Enfim, observe isso e insira alguma atividade que consiga te ajudar a mudar o foco da compulsão. Também é importante buscar iniciar
uma alimentação mais regrada, que te sacie mais, que você possa comer de uma forma melhor no momento e conseguir ficar saciada até a próxima hora de comer, sem fazer o inverso, comer muito num período, depois passar horas a fio sem comer e quando for comer de novo, comer de forma compulsiva e comer de forma exagerada. Se você come de forma adequada, com alimentos saudáveis que vão trazer a saciedade adequada, você vai conseguir comer também de forma mais regrada e controlar melhor a sua alimentação. Não só a alimentação em si, mas vai conseguir se controlar melhor em relação à sua alimentação, o que é mais importante. Outro fator muito importante é não deixe de buscar a ajuda profissional de um psicólogo e de uma nutricionista. Ambos, não é um ou outro, você precisa da ajuda dos dois, de um psicólogo e de uma nutricionista, para te ajudar a superar essa situação. O acompanhamento é essencial quando você vê que não está conseguindo dar conta disso sozinha. Não dá para desistir e falar, deixa pra lá, eu sou assim mesmo. Isso vai se tornando cada vez pior e te incomodando cada vez mais. Então, antes que isso vire um problema de saúde grave ou um problema psicológico grave, busque ajuda profissional. Eu sei que a ansiedade e a compulsão não acontecem intencionalmente. Se dando conta de que elas estão acontecendo, se dando conta de tudo que você pode fazer para mudar essa situação, você pode sim tomar as rédeas da situação da sua vida, se perceber melhor nesse caso e conseguir modificar essa realidade. Mostrar para a compulsão quem tem o poder e o controle na sua vida, que é você mesma. Você tem mais poder de conseguir controlar isso do que qualquer outra pessoa que venha te ajudar. Então, o primeiro passo para conseguir dar conta e solucionar um caso de compulsão alimentar é você se perceber, assumir, admitir que está passando por um episódio de compulsão e que precisa modificar alguns comportamentos, reconhecer que precisa de ajuda e que precisa agir diferente. Esse é o primeiro de todos os passos para você conseguir solucionar e resolver um caso de compulsão alimentar. Se você não é essa pessoa, mas conhece alguém que está passando por um caso desse, tem que ser o máximo compreensiva, criticar o menos possível essa pessoa e indicar a ela o quanto antes a busca pela ajuda profissional. Assim, você já vai estar fazendo uma grande parte no processo de recuperação dessa pessoa. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que ele possa te ajudar a lidar com compulsão alimentar. E se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e também compartilhar com alguém que você acha que precisa ver sobre esse assunto que a gente falou de compulsão alimentar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!